Boa tarde a todos. O trabalho a ser apresentado, ele tem como título Estudo bibliográfico sobre o método de dosagem em TES, Petrucci, e vai ser apresentado por mim, Karen. O trabalho, ele vai ser apresentado com a seguinte divisão: introdução e objetivo, que vai ser feita uma introdução sobre o assunto e os objetivos do trabalho. Materiais e métodos, que vai ser abordado e descrito como foi realizada a pesquisa e quais materiais que foram utilizados. Resultados e discussão, que aborda sobre o tema principal, que é a dosagem em tese e a sua importância. E, por fim, as considerações finais da pesquisa realizada. Com a evolução dos materiais, das técnicas de cálculo estrutural e das técnicas construtivas, ter uma espécie de receita de concreto é algo que vai se manter por muito tempo em canteiros de obra e é algo que pode ser considerado como muito importante. Essa receita, que é o que a gente chama de proporcionamento, ela depende de vários fatores, seja a granulometria, o tipo de agregado, a trabalhabilidade do concreto, a relação entre o cimento, a quantidade de água e entre outros fatores. Alguns pesquisadores afirmam que a necessidade de encontrar segurança e aplicabilidade de um concreto, seja com o mínimo de ajuste, também é muito importante para as obras. Então, o procedimento de dosagem do concreto, ele tem a intenção não só de misturar os materiais, mas de ser uma mistura adequada, também econômica e que garanta resistência. E uma parte importante também é quando utiliza os materiais que são disponíveis na região. Então, nesse cenário e nessa ideia, o método de dosagem ITES, que foi criado pelo professor Eládio Petrucci, ele foi realizado com a intenção de facilitar e ajudar nos procedimentos de dosagem. E isso vem sendo feito desde o ano de 1951, por causa dos insucessos e das dificuldades que tinham naquela época, sejam elas na avaliação e na proporção ótima dos agregados, na relação entre a água e o cimento e também na trabalhabilidade do concreto. Tendo essas informações, o trabalho realizado ele teve o intuito de apresentar e explicar os princípios teóricos do método de dosagem do concreto, o método ITERS, e a partir de pesquisa e uma descrição detalhada do procedimento, tentou determinar uma pesquisa bibliográfica, uma descrição desse método, o desenvolvimento dele e uma análise a partir das observações feitas por outros trabalhos. Esse trabalho ele é caracterizado como uma pesquisa bibliográfica e foi composto por uma revisão com a intenção de explicar e discutir sobre o método de dosagem do concreto. Então, para essa realização, foi feita uma busca de artigos, notícias, teses, dissertações, revistas e também livros sobre o tema e foi pesquisada algumas palavras como método de dosagem, diferença entre métodos, análise de métodos e o mais importante que é o método ITERS. Partindo desse ponto, foi então selecionado alguns artigos com os temas parecidos e feita uma análise minuciosa sobre os quais que abordavam sobre esse método ITERS. E aí foi escolhido dois materiais importantes para poder realizar esse trabalho, que são as pesquisas feitas por Vogel e Menezes, que são bastante interessantes e eu vou deixar nas referências no final dessa apresentação. Então vamos lá, vamos entender um pouquinho de como foi o desenvolvimento desse método.
O método ITES, que foi desenvolvido por Eladio Petrucci, ele é considerado de caráter experimental. E ele foi feito com o intuito de ter um concreto estrutural com uma dosagem mais fácil do que os que eram apresentados naquela época, porque tinha muito insucesso e dificuldade para elaborar uma boa dosagem. Então, durante o trabalho no que é chamado seção de aglomerantes e concretos do ITES, foi observado que o concreto mais denso, depois de ser lançado e adensado, ele não podia ser muito trabalhável no estado fresco. Então, isso pedia um adensamento que tinha mais cuidado da mão de obra e um maior consumo de energia de compactação para que ele tivesse mais resistência. Para poder medir essa trabalhabilidade, Petrucci utilizou o que é chamado de ensaio de remoldagem de Powers, que é um ensaio que é colocado um tronco de cone sobre uma mesa e vai contando o número de queda do concreto na mesa, para que ele passe da forma cilíndrica para uma forma de cone. Então, a partir daí, Petrucci começou a realizar estudos sobre seixos rolados e pedra britada que tinha naquela região para poder manter as condições de trabalhabilidade do concreto. Então, baseado na lei de Lise e em função do tipo de adensamento, foi determinado para diferentes tamanhos as relações entre a quantidade de água total de amassamento e o total de material seco da mistura de concreto, sendo isso expresso por essa primeira equação e tabelado conforme essa imagem aqui, que é de uma tabela retirada do trabalho de Petrucci. De início, a gente tem que o método ele determina a proporção ótima do agregado miúdo, que correlaciona com o total de agregado. E também a gente tem essa relação H com a quantidade de água de mistura e de materiais secos. Aí essa relação ela foi feita em função do fator água-cimento, que é o que a gente chama de X nessa segunda equação. E M é a relação entre a massa total do agregado e a massa de cimento da mistura, sendo fixado a trabalhabilidade que vai se desejar do concreto. Para determinar a proporção ótima da areia e agregado miúdo e também do teor de água versus materiais secos, que é esse valor de H, é considerada a influência da granulometria dos agregados. Então, é sugerido que sempre se adeque a mistura com os materiais locais que vão representar a combinação dos materiais que vão ser empregados, usados na obra. Inicialmente, vai ser determinado um traço, que é de 1 para M, que é o valor em massa e que vai se aproximar do valor definitivo buscado para o concreto. Essa estimativa do valor de M, ela pode ser feita considerando a relação água-cimento, que é necessária para atender a resistência e a durabilidade do concreto através da relação que é expressa por H. Fixando esse valor ou o valor da relação água-cimento, ela vai ser substituída aumentando o valor de H até que ele tenha de 6 até 9%. Para isso, vai ser preparado 3 ou 4 misturas que tenham o mesmo traço, mas vai alterando a quantidade de areia no agregado total no valor de 5 em 5%. Para determinar as relações ótimas de A sobre M e de H, vai ser preciso fazer um ensaio para cada relação de AM e as diferentes relações de H. Isso quer dizer que, se a gente fazer um estudo para 4 relações A sobre M e 4 relações no valor de H, então vai ser feita 16 ensaios para ter os índices de remoldagem.
Ou se eu fizer cinco relações A sobre M e 5 relações para o valor de H, vão ser feitos 25 ensaios para poder obter esse índice de remoldagem. Então, é importante falar que uma vez fixado o valor de M, a gente tem um valor correspondente para o teor de argamassa, que ele vai ser dado por essas duas equações mostradas aqui no slide. E aí, com esses resultados experimentais, vai ser construído um gráfico tendo nas abscissas o valor da relação A sobre M e nas ordenadas os índices de remoldagem para cada relação de H, sendo ilustrado aqui nessa figura apresentada. Uma vez que esse trabalho foi feito a partir de uma análise de dois outros trabalhos e dissertação, foi possível perceber que esse método de dosagem TES ele foi feito para que não tenha restrição na dosagem do concreto. Então, ele pode ser aplicado com vários materiais e isso vai possibilitar que conheça um pouco dos materiais disponíveis em cada região que o método vai ser aplicado. Uma grande vantagem dele é que tem uma segurança ao transmitir o que foi obtido no laboratório quase que imediatamente nos canteiros de obra. E essa aplicação pode ser com o mínimo de ajuste possível. Isso porque o método ele vai considerar as condições específicas do adensamento e da trabalhabilidade do concreto. Ele é um método que é mais laboratorial. Então, os equipamentos eles são mais específicos para poder realizar os ensaios. Então, vai precisar de ter mais cuidado na operação e no ajuste para que não ocorram muitos erros. Além disso, o método ele não tem nenhum tipo de tabela ou fórmula ou curva para poder estimar a correlação entre a relação água-cimento, que foi expresso pelo valor x nas equações anteriores, e a resistência à compressão, o que é muito diferente de vários outros métodos de dosagem. Para casos de mudança significativa dos agregados, é importante também que o processo de dosagem ele se repita desde o início, que é desde os ensaios laboratoriais básicos, que são os mais considerados pesados de poder ser realizado. Por fim, temos os seguintes pontos. O método ITES ele é um método que não tem muitas restrições e isso exige mais cuidado. Mas ele é mais fácil de ser realizado, o que possibilita usar materiais que são disponíveis em cada região. Mas, infelizmente, ele é um método que pode consumir muita hora de trabalho e muito volume de material. E isso pode causar um maior custo para poder realizar a dosagem, o que fica um pouquinho mais inviável se comparar com outros tipos de métodos. Ele, por ser um pouquinho inviável, talvez seja um dos motivos que a gente não encontra muitos trabalhos a respeito desse método de dosagem. Porque ao realizar uma pesquisa um pouco minuciosa, eu encontrei poucos artigos e dissertações sobre esse método. Essas são as referências utilizadas para produzir esse slide. E no mais, o meu muito obrigada.